Bonjour, meus amigos! Bonjour! Como é que vocês estão? Tá joia? Aqui bom também. Mais um episódio do Parte 1 do Vlog. E hoje você vai descobrir a cidade mais famosa do cinema mundial. Estamos aqui em Hollywood. Brincadeira, gente. A gente está em Cannes. A gente vai descobrir se essa cidade é mesmo tudo que a galera fala. Se ela é a cidade do glamour, se ela é a cidade das grandes estrelas europeias. E vamos contar para você tudo de bom que tem para fazer aqui em Cannes, na Côte d'Azur ou Costa Azul, como preferir. Bora lá curtir essa cidade incrível num diazão de sol. E aí? Partiu? Bora lá! Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui, estamos caminhando pelas ruas da cidade e de cara você já pode ver que tem alguns lugarzinhos bem bonitinhos pelas ruas mais próximas da praia. É uma cidade bem pequena, viu, galera? Não é aquela cidade zona que tem bastante coisa para fazer, tipo Nice, que é realmente uma cidade muito grande. Mas você pode ver que tem uns cafezinhos aqui, a galera sentada. Hoje é uma segunda-feira, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia. Tem bastante gente tomando uma cervejota aqui 11 horas da manhã e curtindo a vibe da cidade, que é bem bonitinha. A gente tem vários cantinhos legais para você curtir. Então, fique aí com algumas imagens iniciais dessa cidade que tanta gente tem curiosidade para conhecer. E a gente escuta muito falar sempre do festival de cinema e a gente vê sempre só aquela beirolinha do festival de cinema. Pouca coisa é dita sobre a cidade como um todo. E hoje a gente vai dar o nosso veredito sobre Cannes. Vamos passar o dia inteiro aqui e descobrir se essa cidade tem mais para oferecer, além, é claro, do festival de cinema que não está tendo. Então ela vai ter que oferecer pra gente mais coisa. Vai ser obrigada a fazer isso. Então bora lá. Bom, pessoal, logo na chegada a gente já percebe aqui que a vibe dela é bem parecida com a da maioria das cidades do Mediterrâneo aqui que a gente conheceu, né? Do sul aqui, da Costa Azul, da Côte d'Azur. Ela tem um lado sempre mais chique, mais fancy, né? É verdade. E pesquisando eu descobri que há não muito tempo, né, essa cidade era uma cidade mais voltada para pesca, era uma cidade mais simples e foi realmente o festival de cinema que botou Cannes no mapa definitivamente. Ela era mais uma dessas diversas cidades que você tem aqui na Costa Azul, que são todas muito bonitinhas, muito arrumadinhas, né? Mas guardadas as devidas proporções, obviamente Cannes é um pouco maior, porque o mercado local cresceu muito em volta do turismo do cinema e do glamour, que seguiu um pouco da fórmula mágica de Mônaco, né? Que apesar de ser outro país, tem uma configuração muito parecida com a daqui, em algumas coisas. Então você vai ter aqui muitos barcos, as marinas, e tudo isso a gente vai mostrar para vocês agora. E aí? Partiu? Fala, galera, já estamos aqui no nosso primeiro ponto que a gente vai ter que explorar, que todo mundo tem que explorar, na verdade, para vir aqui em Cannes, porque talvez esse seja o ponto mais icônico de todos, né? Que todo mundo vem aqui para ver, que é o Palácio de Festival. Isso. É isso? Palácio dos Festivais. Palácio dos Festivais, é isso. O que é o Palácio dos Festivais? É aquele lugar onde acontece o Festival de Cinema de Cannes. É isso. E todas as pessoas vêm aqui para tirar fotinho no nomezinho de Cannes, que tem logo aqui do lado, que é um clássico. E todas as pessoas estão aqui na fila esperando para tirar uma foto no lugar mais icônico, que é o tapete vermelho de Cannes. Todo mundo sonha em estar, mas não para tirar foto, para ganhar prêmios. Claro. É isso. Quem sabe a gente não ganha um dia desses aí o prêmio de melhor vlog internacional e vem aqui ser premiado. Tem esse prêmio aqui em Cannes? Não sei se tem, vamos descobrir. E vamos fazer de tudo para ganhar, porque a gente é competitivo. Bom, galera, aqui é um espaço praticamente com a cara do Brasil, porque a gente já teve vários títulos aqui em Cannes. Primeiro a gente tem o Glauber Rocha, que foi o primeiro talvez a ganhar um prêmio aqui, e depois a gente tem o poderosíssimo Fernando Meirelles, que ganha Cidade de Deus, que é um dos meus filmes favoritos da vida.
E tem mais alguém que a gente está esquecendo? Tem a Fernandona, que ganhou com a Central do Brasil em 98, junto com o Walter Salles. Verdade. Belíssimo filme. Belíssimo filme. E o Kleber Mendonça Filho, que é mais recente, que ganhou com Bacurau, que também é um filmaço. Então, assim, a gente foi muito bem representado aqui no Festival de Cannes e tem muito filme foda e que nos dá muito orgulho pra gente poder abraçar e se sentir em casa, porque aqui é um pedacinho do Brasil onde a gente ganhou muita coisa boa. Agora vamos pro próximo rolê de Cannes. Partiu. Partiu. Ó, galera, estamos passeando aqui, logo aqui do lado você já encontra um cassinão. Ó, cassino bom. Aqui na Riviera Francesa você tem muito cassino, cara. Acho que caminha junto, né? O glamour e os cassinos daqui da Riviera. Então, se você tiver um caraminguá aí pra largar aqui, um dinheirinho para soltar. É uma opção. É uma opção. É sempre uma opção arriscada, mas uma opção. Tem gente que gosta de brincar, lembrando que você pode perder todo o seu dinheiro nessa brincadeira, mas se tiver de bobeira, for maior de 18 e quiser fazer essa graça, lembra de trazer o dinheiro e vir arrumadinho, tá? Porque normalmente tem dress code. Tu tem que vir arrumadinho, bonitinho, na estica, não pode um monte de coisa. Então vem arrumadinho se você quiser. Em alguns lugares pedem passaporte, então... perdemos o ônibusinho. Se a gente vê outra aqui, a gente vai mostrar pra você. Enfim, traga o seu dinheiro e é isso. E vai jogar, vai viver tua vida. Você é adulto, não manda em você, então faça isso. Ó, galera, aqui pra quem quiser fazer um Big Tour, 1 hora. Próximo horário aqui agora às 13 horas. A galera pega esse trenzinho aqui, ó. E aí você pode rodar a cidade por apenas 14 euritos. 14 euritos. Olha aí que delícia, que beleza. Andar de trenzinho. Para andar de trenzinho pela cidade. Ele é bem bonitinho. E, pô, se você não tá afim de fazer o exercício que a gente faz, se você quiser fazer esse tour de trenzinho bonitinho, visto que aqui não tem carreta furacão, então quem perde... Se tivesse eu ia. Se tivesse eu ia. Mas como não tem, a gente vai andando, que a gente gosta de se exercitar. É isso. Saudades de carreta furacão. Bom, pessoal, chegamos em mais um ponto turístico aqui da cidade. E é um ponto bem legal porque ele é abertão e dá para ver uma boa parte da marina aqui, né, do porto, na verdade. Eu tenho essa confusão absurda entre marina e porto. Mas é isso. Olha que belezurinha. Que lugar mais bonito. A gente vai lá em cima daquele lugar. Eu tô vendo ali, ó. E tem até uma placa de Cannes lá em cima. Eu vou lá em cima. E é até engraçado você pensar assim que até o século XIX, né, mais ou menos, aqui era uma cidade só de pescador praticamente. Aí você fala, Pedro, mas quase 200 anos. É, irmão, mas 200 anos na história significa pouca coisa ou quase nada. Então, assim, o que a tua cidade fez em 200 anos? Me conta aí. Porque em 200 anos isso aqui saiu de uma cidade de pescadores para uma das cidades mais visitadas do planeta. Única e simplesmente com o marketing certo, trazendo para cá o evento certo. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado de produtor de eventos e vou dizer que evento transforma, galera. Evento pode transformar uma cidade, pode transformar, velho, um espaço. É realmente o poder de um marketing bem feito e de um evento potente faz uma diferença absurda na vida de uma cidade ou de uma empresa. Então, realmente, eu fico impressionado e sempre muito orgulhoso de ver que um evento transformou para sempre a história dessa cidade, que hoje é um polo cultural, não só um polo gastronômico por conta da boa e velha Côte d'Azur e os seus bons pescados, mas também por conta de um evento tão grandioso quanto esse. Fico orgulhosão da minha classe. Bom, galera, aqui mais aquele mundaréu de iates. Mas esses aqui são menores do que os de Mônica e Diniz. E a gente não está dizendo que eles são pequenos, né, galera? Eu ia falar isso agora. A gente está guardado as devidas proporções. São menores do que os outros que a gente viu. Exatamente. Mas assim, eu não tenho. Então eu não posso nem falar. Eu não tenho nenhuma prancha. Eu não tenho nenhuma prancha, exatamente. Então assim,
comparado a Nice e comparado a Mônaco, aqui é barquinho sim. E tenho dito. Fiquei mal acostumado com aqueles barcão gigantão, cabulosão. Então é isso. Bom, galera, passando por aqui eu acabei de ver e vou mostrar para vocês aqui também, tem uma estátua de Joana d'Arc aqui. Joana d'Arc é um dos grandes símbolos da França, né? Lutou na Guerra dos 100 Anos e ela é celebrada em todo e qualquer lugar porque ela é um dos grandes ícones da França e da Igreja Católica também. Então acaba que todos os lugares possíveis e imagináveis que podem ter uma estátua de Joana d'Arc aqui na França, tem. Porque ela é a pica das galáxias do bagulho aqui, beleza? Aqui também tem cultura, tá pensando o quê? Bom, pessoal, aqui tem areia, praia de areia. Ela é pequenininha, ela é curtinha. Por outro lado tem uma maior zona. Mas aqui você já encontra praias de areia para você ser feliz e não ficar pisando naquelas pedras. E o mar aqui, cara, é uma coisa absurda, assim, de bonita. É muito bonito, assim. Realmente é um azul, cara, que é diferente, né? É diferente. A gente tem muito mar azul no Brasil, mas realmente aqui é diferenciado, cara. Uma coisa legal aqui, gente, é que a gente tá ficando em Nice, né? Então, pra você vir pra cá, ou para ir para qualquer uma dessas cidades aqui, você pode pegar tanto trem quanto ônibus. Ambas as opções são muito baratas e muito rápidas, né? Sim. Aqui tem bastante coisa. Então, você pode tanto chegar na estação de trem quanto comprar online. Se você comprar na estação, fica como se fosse um ticket para você usar o dia inteiro, né? Não é que você usa o dia inteiro usando ele várias vezes. Você pode entrar em qualquer trem a qualquer horário. Exatamente. Ele não tem horário fixo. Mas aí, a partir do momento que você foi, você já usou, né? E aí você tem a opção de comprar o one way ou ir de volta. Pessoal, a gente está aqui na estação de Cannes e a gente tem uma dica muito importante para dar para vocês, não é mesmo? Exatamente. O que acontece? Esse trem, ele é tipo um metrô, que ele é um trem regional. Aí você não tem lugar marcado, você pega, e senta onde desce, ainda vai em pé mesmo. E ele para em todas as estações que são da empresa SCF. Vou botar aqui no coisinha. Daí, o que acontece? A gente está em Cannes e tem que ir para Nice. Não são todos os trens que têm estação final em Nice, mas tem cidades pós-Nice que passam por ela. Então você tem que ficar ligado nisso. Por exemplo, a gente vai pegar agora um em direção a Ventimiglia, que é aquela cidade lá na Itália, e ele passa por Nice. E aí você pode pegar com o ticket que você comprou para sair de Cannes até Nice, nesse trem que vai para depois dele. Isso é uma dica importante, não só para cá, mas para vários outros itinerários que você faz pela Europa. Porque às vezes você quer pegar o ponto A ao ponto B, mas não tem na hora, mas tem do ponto A ao ponto C passando, e você pode pegar ele também se for da mesma empresa, e você verifica certinho as regras para isso, viu? Aqui nessa região de Côte d'Azur, a maioria dos trens você pode pegar comprando o seu cartãozinho, ver se ele passa pela sua cidade e senta o dedo e vai logo, para não perder tempo. E aí você pode explorar todas essas cidades aqui da Costa Azul. E a gente recomenda que, se você tiver tempo e se você quiser vir para cá, para a Costa Azul, você reserve pelo menos, assim, para conhecer toda a Costa Azul, acho que pelo menos uns 7 dias, talvez. Toda a Costa Azul, talvez mais, mas as principais cidades, uns 7 dias. 7 dias cobre ali 2 dias bons em Nice, um dia aqui em Cannes. Tem alguns lugares que em menos de um dia você consegue matar tudo, galera, se você quiser fazer aquele bate e volta mesmo. Mas em geral você vai ter Cannes aqui, você vai ter Saint-Tropez, que é um pouquinho mais afastado. Você vai ter outras cidades menores que também são legais. Você vai ter uma cidade aqui perto, que é na Itália, que chama Ventimiglia, que é uma das cidades nas quais o filme Luca, da Disney, foi inspirado, uma das cidades, né? Então aqui só na Costa Azul você consegue visitar 3 países, porque Mônaco também é um país, né?
Então você consegue visitar 3 países no espaço de mais ou menos uns 7 dias. E ficar muito atento, principalmente nessa época agora, a gente pegou 2 dias de chuva, galera. Então assim, ficar bem atento e sabendo que eventualmente pode acontecer disso, de você pegar um diazão de chuva, então tem que estar preparado para tudo. Então olha bem com antecedência, vê como é que vai estar o tempo. Não necessariamente o tempo vai ser o que você viu, porque o tempo aqui muda também o tempo inteiro. Então assim, fica essa dica bem importante para você se preparar e entender que a logística chegando aqui é bem tranquila, mas você precisa de um planejamento bem feito para você poder aproveitar tudo de bom que a costa tem para oferecer. Beleza? Aqui na orla, galera, tem vários restaurantezinhos bonitinhos aqui também para você aproveitar. Os cheiros são ótimos. O cheiro tá ótimo mesmo. Então, excelentes. E aqui, ó, galera, vocês podem ver, tem esses beach clubzinhos que são mais fancies. E aí realmente já é uma pegada um pouquinho mais chique. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de preços. Aqui, ó, prato do dia, 34 euros. Sobremesas do dia. Uma tartalete, 11 euros. Aqui do lado temos também 24, 27 euros. Aqui as coisas são um pouquinho mais salgadas, tá, galera? Mas você tem que lembrar que a gente está na Riviera Francesa. E aqui, não só em euro, mas é em euro de rico. Não é aquele euro que você fala, nossa, estou economizando, parece que estão comprando em real. Não, não tem. Aqui é tudo uma faixa mais acalorada. E agora, galera, a gente vai fazer essa subida, porque a gente tem mais uma Notre Dame para visitar. E essa subida, inclusive, lembra muito a subida de Mônaco, tá? A gente fez na verdade a Marcela fez essa observação muito pertinente, que é... As cidades da costa acabam que ficam parecendo aquelas praças da Europa, que é tudo igual. Sempre tem uma praça, uma estátua de homem no cavalo. Aí aqui é mais ou menos isso também. A praia é linda, a cidade é muito linda, mas aí sempre tem um cassino, uma Notre Dame. Cara, e assim, a gente brinca assim, que viu todas, né? Porque você acaba que fica uma coisa meio repetitiva mesmo. Mas, cara, cada história tem sua particularidade. A gente brinca, obviamente, que a gente fala sempre, né, dessas questões todas de é tudo igual, poxa, depois de um tempo você parece que tudo é mais do mesmo, mas não, galera, tem muita coisa legal para ver em cada uma dessas cidades. Mas, dito isso... É como se a base fosse a mesma e cada um tem a sua particularidade. Exatamente. E dito isso, cara, escolhe e vem. Não pensa que tipo, como é tudo mais do mesmo, posso escolher uma só e vou, e pronto, acabou. Primeiro pesquisa, dá uma olhada direitinho, vê qual tem tudo aquilo que você quer. Mas assim, várias coisas que você vai encontrar no meio do caminho, você vai olhar e falar, puta, aquela cidade tinha parecidona com essa daqui. Aquela cidade era praticamente a mesma cidadezinha, a mesma configuração. Sim, galera, o pessoal não tinha muita criatividade, não. É mais ou menos a mesma estrutura, né? Tipo... e a costa acaba que é montanhosa, então sempre tem o castelo lá em cima, tem uns pontos altos que você consegue ver a cidade, então acaba que é parecido, mas... De novo, cada uma tem suas coisinhas únicas e o porquê de visitar ou não. E o que elas tinham muito em comum é que a maioria delas eram vilas de pescadores. Então, assim, era uma costa onde tinha uma vilinha pequena e ela foi crescendo em volta da montanha. Então, realmente, não tem muito para onde correr e não tem muito o que fazer de diferentão. Mas vai em cada uma delas, por favor, porque vale muito a pena. E agora a gente vai para mais uma subidola, amor. Que beleza! Galera, dica também de ouro, ó, mantenha sua saúde em dia, tá? Para vir para esses lugares aqui, porque é cada subida, meu irmão. Não é fácil, Brasil, não é fácil. Mas quanto mais você vai subindo, mais você vai vendo a cidade de novos ângulos e mais bonita vai ficando. Cada vez que você vai subindo, ela vai ficando mais bonita. Olha que lugarzinho bonitinho, gente. E toma-lhe escada, meu irmão. Bora lá.
aqui num dos pontos mais altos da cidade, que é a parte onde fica a igreja de Notre Dame. Você pode estar achando que é repetitivo, tem mais uma igreja de Notre Dame, mas aqui toda igreja de Notre Dame é a igreja de Nossa Senhora, que nem tem em qualquer lugar do Brasil. Notre Dame nada mais é do que Nossa Senhora. E quantas igrejas de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, a gente não tem no Brasil. Aqui tem milhares de Notre Dames. E essa aqui que vocês estão vendo é a Notre Dame d'Espérance, a Nossa Senhora da Esperança. E agora a gente está gravando e o sino resolveu bater. Bem na hora. E aqui, galera, fica localizado na parte antiga da cidade, na velha Cannes. Então você sobe uma subida absurda e você chega num dos pontos mais altos da cidade e a vista, galera, vale muito a pena, tá? Não é qualquer vista. Aqui você tem a imagem da Nossa Senhora de Esperança e mais para cá você tem essa vista fantástica da cidade, que vale muito a pena conferir. E aqui você tem o letreiro de Cannes, que lá de baixo você vê ele bonitão, lindão. E aqui você consegue ver ele bem de pertinho e uma vista absurda da cidade. Vale muito a pena vir aqui em cima para conferir mais um visual de tirar o fôlego. A igreja de Nossa Senhora de Esperance, ou Notre Dame d'Espérance, foi construída entre os séculos 16 e 17. E o estilo predominante dela é o estilo gótico, galera. Agora a gente vai lá dentro, dar uma olhada na catedral e descobrir um pouquinho mais sobre esse monumento histórico e importantíssimo aqui de Cannes. Bora lá! Bom, pessoal, logo aqui do lado da catedral a gente tem o Museu Exploration du Monde. E ele tem as seguintes datas, galera. Fica ligado aqui. Ó, de novembro a março, de 10 da manhã a 1 da tarde e de 2 da tarde às 5 da tarde. E de abril a junho, de 10 a 1 também e de 2 às 6 da tarde. Então, ó, tem bastante horário para você vir. Infelizmente, a gente não vai poder curtir ele hoje. Não sabemos o motivo. Acabei de descobrir. Closed on Monday. Fechados às segundas-feiras, galera. Segunda-feira é sempre um dia meio ruim para visitar cidades em geral, porque normalmente aqui na Europa, segunda-feira, muita coisa fecha, né? Segunda-feira é um dos piores dias, às vezes é pior até do que domingo. Domingo tem muita coisa gratuita, domingo tem muita coisa legal, mas segunda-feira tudo fecha. Quase toda cidade do mundo, né, gente? Segunda-feira é o dia mais parado, normalmente, para visitar os lugares. Então, se você puder vir em outro dia, ele vai estar aberto aqui para você poder aproveitar. A gente não vai poder curtir ele, então fique com apenas algumas imagens bonitinhas do lado de fora. Bora lá para outro lugar agora, porque a gente tem muita coisa para explorar nessa cidade ainda. Partiu! Pessoal, depois de passar aqui por essa catedral, que é super relevante aqui da cidade, agora a gente vai descer e vai dar um rolê aqui pela Cidade Velha, que é um dos passeios que você precisa fazer aqui também. E é o que a gente sempre fala, a cultura da cidade, né? Ela também tá nos becos e nas vielas daqui, porque, cara, é tudo muito bonitinho, tudo muito organizadinho, então você encontra no caminho sempre uma gelateria, toma um sorvetinho, às vezes tem uma casa de massa mais tradicional, come um crepe. Então, assim, pô, aqui em Paris, cara, capital mundial da gastronomia, né? Eu falei Paris? Pois é, isso que eu ia falar aqui. Caralho, em Paris. Que maluco do caralho. Eu tava esperando você. Meu Deus do céu, aqui na França, cara, que é o polo mundial, né, de gastronomia. Paris, ó o doido, velho. Ó o maluco. Mas é porque tudo me lembra Paris, gente. Tudo me lembra Paris. Aqui tudo é uma mini Parisinha, perdão. Mas a real é que assim, poxa, olha isso aqui. Olha que visual lindo. Um dia de sol, cara. Você senta aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó.
pede uma cervejinha local, pede um drink, pede uma comidinha gostosa, ó que lugar aconchegante. No meio do nada, do absoluto nada. E aí você vai desbravando todos os cantinhos da cidade aqui, conhecendo pontos novos. É assim que a gente faz normalmente. Galera, é infernal o tanto de tudo em obra que tá na Europa. A Europa inteira tá em obra. Então, deve estar se preparando pro verão. Porque exatamente, a galera já tá no pique do verão, mas é isso, galera. Aproveita, procura um cantinho qualquer, não fica nessa onda de qual é o lugar trend, qual é o lugar top daqui da cidade. Senta num cantinho qualquer, se aventura, erra também, que eu acho que faz parte da viagem, errar. É história para contar. Erros em viagem são histórias para contar. Então faça isso, galera. Erre também, faça essa descoberta. Coma uma comida ruim de vez em quando. Porque, porra, tu vai ter que testar, meu irmão. Testa, chega no lugar e fala, achei que bonitinho. Porque às vezes você se surpreende, né? Sim. A gente conseguiu, nesses últimos tempos agora, a gente fez isso algumas vezes. E valeu muito a pena, galera. Valeu muito a pena. Então aqui traz um dinheirinho a mais, porque aqui é um pouquinho mais azedo. Mas vem, prova o negócio, nem que seja um crepezinho, um sorvetinho. Larga ali seus 10 eurinhos ali num sorvete e vai ser feliz. Porque o importante é isso. Depois a gente olha pro cartão. Bom, pessoal, além da Rua da Praia, que é a mais procurada, obviamente, tem uma rua um pouquinho para trás que chama Rue d'Antibes, ou Rua de Antibes, como preferir. Essa rua é uma espécie de combinação de roupas de marca, lojas de departamento grandonas, tipo Fnac, tipo Pull&Bear, tipo várias outras coisas. Você vai encontrar aqui Tommy Hilfiger também. Você vai encontrar lojas aqui de todos os estilos possíveis e imagináveis. E ela é uma rua imensa, gigantesca. Se eu olhar aqui para frente, ó, ela vai até onde o sol alcança e quando ele para também. Então, você tem diversas opções não só de compras, mas você também tem algumas opções de comidinhas e bebidinhas. Então, ela é uma rua versátil e eu acho que depois da Rua da Praia, ela é a rua principal aqui para a galera que quer fazer compra e para a galera que quer curtir um barzinho e um comes e bebes legal aqui na cidade. Então fica essa dica aí. Fala galera, chegamos agora no nosso último ponto do vídeo, que é o La Croisette, que é uma espécie de orla de Copacabana com Leblon aqui de Cannes. A gente andou por praticamente toda a orla aqui e uma coisa muito curiosa e que a gente acabou descobrindo, né, que é muito reflexo dessa vontade que a cidade tem de ser exclusiva, de ser uma coisa mais chique, mais diferenciada, é o lance dos beach clubs aqui, cara, que eles são muito exclusivos e a vibe das praias aqui dessa orla é que elas são privadas. A gente não sabia, a gente ficou sabendo depois que a gente veio pra cá e perguntou e descobriu que a orla daqui, principalmente, tem uma pequena parte ali que o finalzinho dela, mais perto do outro porto ali, é a parte pública. Isso, tem uma partezinha que é pública, então... Mas a areia na frente dos beach clubs são todas privadas. É tudo do uso de cada beach club. Né? Exatamente. E aí você encontra algumas marcas famosas, como é o caso, por exemplo, da Ville Breccan, que é aqueles shorts coloridíssimos que custam milhões. E tem beach clubs aqui. Então os beach clubs eles não são só apenas beach clubs, eles são reforço de marca. Então, são dos hotéis também, de marcas famosas de hotel. Exatamente. Aqui na orla, agora eu peguei um ângulo péssimo, né? Mas aqui você tem o Hotel Martinez, que é bem famoso aqui. E aí você tem vários outros hotéis aqui na orla
frente tem um Carlton. Na frente tem um Carlton, né? Tem. Mas ó, galera, se você for olhar aqui, ó, tem essa parte da praia. Essa parte da praia, ela é gratuita, tá? Nessa parte específica da praia aqui, você pode vir, pode tomar seu sol. Ó, a galera aqui tomando sol, tranquilona, sossegadão. Não significa que todos os pontos da praia são pagos, não, tá? Eles não são todos privados, não. Mas se você quiser sentar com um pouquinho mais de conforto, se quiser fazer um rolê um pouquinho mais fancy, assim, um pouquinho mais privado, mais bonitão, cheio de mesas e coisinhas e frufrus, bons drinks, essas coisas assim, você vai desembolsar um dinheiro, tá? Porque paga para sentar, paga para beber, provavelmente deve pagar para respirar. Então, assim, opção tem várias, tá? São mais de, pelo que a gente viu aqui por alto, deve ter 15, 20, talvez até mais. Beach clubs de diversos estilos possíveis e imagináveis. Ó, aqui ó, a gente está passando por um deles. Tá o do Hotel Martinez. Tem o Hotel Martinez lá e aqui ó. É como se fosse um loungezinho, galera. É um loungezinho privado, aí você vem, você paga e tem acesso à praia deles ali, toma um sol ali naquela área ali, fica mais sossegado, recebe aquele servição Premium Ultra Plus Master e larga um dinheiro por isso. Então você aqui tem tanto a opção de curtir a praia na faixa, que é um espaço pequeno, mas dá pra curtir, né? Dá pra... Lá do outro lado eu acho que é toda gratuita. Também. Lá do outro lado também, né? Tem esse rolê. Tem a outra parte, que é a que a gente mostrou no começo do vídeo, que é uma parte menorzinha. Eu particularmente achei ela até mais bonita, né? Mais legal, assim. Mas se você quer curtir aquela vibe Riviera, Mimimi, Beach Club e tudo mais... Aqui não falta. Opção aqui não falta, exatamente. Aqui tem para dar e para vender. Tem de doce, tem de sal. Você fica à vontade para escolher o que você quiser. Beleza? Galera, uma outra coisa bem legal que tem aqui, que a gente vê muito, são essas cadeirinhas azuis que tem aqui, ó. Vocês vão olhar aqui. A galera fica aqui, ó. Tem várias cadeirinhas aqui na orla, onde você pode simplesmente sentar e aproveitar o teu dia. Gostosinho aqui, ó. Sentou, são cadeiras públicas, tá? Você senta aqui, ó. E aí pega o teu lanchinho, pega as tuas paradas e fica aqui. Exatamente, fica aqui vendo o mar, aproveitando o dia, curtindo numa boa, porque isso é gratuito. O resto paga, mas isso aqui não. Isso aqui é uma área pública e você pode utilizar a hora que você quiser. Isso é bem legal. E galera, se você curtiu até aqui, se você chegou até esse pedacinho aqui do vídeo, ainda não curtiu, isso é um absurdo, tá? Isso é um disparate, uma empáfia. Eu preciso que você dê o like se você gostou. E quero também que você compartilhe com os amigos. O que mais que a gente tem que... Comenta o que é que tá achando, o que é que tá faltando, o que é que tá ótimo. Comentem, isso é importantíssimo. A gente gosta muito de ler os comentários, saber o que vocês querem conhecer, quais são os próximos lugares que vocês querem conhecer, se vocês acharam legal, se tinha alguma dica que serviu para vocês. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui agora, que a gente vai curtir um restinho aqui do dia, né? Porque nem só de YouTube vive o homem e a mulher. Então a gente vai agora curtir, tomar um chopinho, curtir esse fim de tarde aqui pra gente terminar com chave de ouro esse dia tão incrível que foi aqui em Cannes. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo e... Partiu! Partiu!